Boa noite, amigos. É com muita alegria que mais uma vez eu me faço presente nos vossos lares, convidando aos irmãos para mais uma reflexão. Mas antes disso, eu convido-os para fazermos uma pequena oração de agradecimento a este Pai maior, a esse Mestre amigo Jesus, a esses Espíritos de luz, a mentora querida da nossa casa, Maria Adelaide, que se faz sempre presente no nosso coração, no nosso pensamento, nos ajudando, nos amparando e nos protegendo. Que Deus Pai Todo-Poderoso abençoe o esforço de cada um. Que a paz permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Então, nesta noite, meus queridos irmãos, a nossa reflexão não poderia deixar de ser a missão de Jesus. Nós estamos às vésperas do seu natalício e é sempre bom, em todas as épocas, em todos os tempos, lembrar desse irmão maior que veio nos mostrar o caminho a seguir. Então nós vamos fazer algumas observações. Como nós conhecemos Deus? Nós conhecemos Deus através da natureza? Nós conhecemos Deus através da maravilhosa criação da fauna, da flora, do universo, dos seus astros, da harmonia com que é regido o cosmos. Observar o espaço sideral, as estrelas, a lua. Tudo isso nos faz compreender que existe um ser superior, que existe um Criador, que não poderia ser obra de um homem, de um ser humano, pois que está além, muito além das nossas possibilidades. Então a natureza nos mostra Deus através dos olhos. Nós observamos e a nossa razão nos diz que Deus existe. Mas só isso não era necessário. Era necessário nós vermos Deus com o coração. E foi para isso que Ele enviou o seu Filho amado, o seu Filho querido, no momento oportuno, para que pudéssemos conhecer Deus na sua subjetividade, como Pai, como misericórdia, como justiça, como bondade, como amor, como sabedoria, e buscar no nosso interior este conhecimento. Então nós vamos ver o tempo que Jesus aqui chegou nesta terra, tão querida por Ele, pois que Ele é o coordenador deste orbe. Jesus veio num momento muito difícil para a humanidade, o povo principalmente no local do seu surgimento, do seu nascimento, estava num período muito difícil, eram muitas dores, muita amargura, muita miséria. Eram dias muito difíceis. O povo estava desesperançado, oprimido.
pelos seus governadores, pelos seus políticos, que cobravam um preço muito alto pelos seus impostos. A vida socioeconômica estava muito difícil. Então nós vamos ler um trechinho para nós começarmos de Lucas, do Evangelho, no capítulo 2, de 10 a 5, que diz assim: Disse-lhes o anjo: Não temais, pois eu vos trago uma boa nova, uma grande alegria, e será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é o Cristo Senhor. Então o anjo aí, chamando o povo a alegrar-se com essa boa notícia, com essa boa nova. Então deu-se aí o início aos dias venturosos, que nós vamos falar um pouquinho do livro de Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito Amélia Rodrigues, que fora poetisa na última encarnação terrena. Por isso fala desta passagem, dessa chegada desse mestre querido de forma poética, assim como Humberto de Campos. E nós vamos pegar alguns trechos do seu livro, do comecinho do primeiro capítulo, que ela diz assim: E à noite, de sombras demoradas, sucedeu-se o amanhecer de bênçãos já não esperadas, porque eram dias difíceis, aonde o poder, a ganância, para a sobrevivência, o povo hebreu estava dominado pelas paixões terrenas e estavam se devorando quais lobos, insaciáveis, cruéis, e massacravam o povo. Então ela diz assim, a rapina e a desconfiança faziam parte do dia a dia de Jerusalém, que se orgulhava dos seus templos majestosos, ora transformado em covil de raposas políticas. Adoravam um Deus único, enquanto se arquitetavam planos maquiavélicos em seu nome. O clima moral apresentava-se empestado. Os bordéis de luxo multiplicavam-se, imitando os de Roma. Os desforços nos fracos, nos oprimidos, pela miséria socioeconômica. O descontentamento geral. Foi nesse imenso palco de corrupção, de desmando, que nasceu Jesus, trazendo a boa nova, de alegria, transformando os dias daquelas gentes espoliadas do campo, que agora perambulavam pela cidade, famintos, quase desnudos. Neste contexto, Jesus levantou a sua voz e deu assim início aos dias venturosos, abrindo um espaço para o amor desprezado, para a esperança esquecida, para a felicidade não mais sonhada. Sua voz suave e forte soou desde os vales profundos do Esdrelon, às altas montanhas do Tabor e do Sinai, convidando ao despertamento, conduzindo na direção do reino de Deus, que estava esquecido por quase todos, embora o seu nome estivesse
na boca de alguns religiosos. E dando prosseguimento aos anúncios de João, ele começou seu ministério na Galileia, onde predominava as pessoas simples, confiantes, ingênuas, não maculadas pelas perversidades de mentes astuciosas dos administradores infiéis. E ali, na Galileia, ele começou a falar entre as balsaminhas perfumadas e os tamarindeiros em flor, ante o mar espelho, refletindo nuvens e garças, as barcas encalhadas nas praias pedregosas, nas praças, nos mercados, nas vilas, aldeias, nas cidades ribeirinhas. Ele cantou o poema lírico da imortalidade, como jamais for ouvido e nunca mais voltaria a ser escutado. E tomando as imagens simples do cotidiano, ele tece as redes do amor, que resgataria a humanidade de si mesma, retirando-a do oceano das paixões, a fim de encaminhá-la rumo à grande luz. Tomado de compaixão, assim, em defesa dos fracos, dos oprimidos, estimulando-os ao despertamento interior e demonstrando a todos eles que a maior escravidão é aquela que vincula as paixões e as misérias morais, atendendo às aflições, socorrendo as dores, com infinita paciência, demonstrando, porém, que as doenças externas provêm de um mundo íntimo que necessita ser reformado. Suas palavras eram melodias. Nunca se ouviram palavras iguais às que saiu de seus lábios. Seus ditos eram repetidos e guardados na mente e nos corações, como uma sinfonia, harmonizando a criatura com a natureza e consigo mesma. Jesus enfrentou com alvidez, jamais se atemorizou com as ameaças, prosseguindo seu ministério, sem qualquer ressentimento dos seus perseguidores, e calmo, nobre, demonstrando a elevação de que era revestido pelo Pai, o que lograva ao longo dos milênios de evolução. Jesus foi tão importante que assinalou a época de maneira profunda, tornando-se, por isso, um marco divisório dos tempos de toda a época, culminado, invejado, maltratado, crucificado. Ele continuou amando e ressuscitou em manhã radiosa, a fim de que nunca cessassem as alegrias, nem se acabassem os dias venturosos que ele inaugurara. Então, esta é a partezinha do livro de Amélia Rodrigues, Dias Venturosos, para nós refletirmos a importância desse natalício na nossa vida, para que possamos buscar sempre nos melhorarmos, buscando sempre esse Deus interior, que é bondade, que é amor, que é sabedoria, e nos colocando à disposição
como servos deste Pai maior, para que possamos crescer e aprender e fazermos a nossa trajetória em ascensão, assim como fez Jesus. É claro que isso demanda tempo, demanda sacrifício, mas para chegarmos na condição de merecedores, de sermos filhos desse grande Pai e termos como irmão esse Mestre querido. E vamos compreender o porquê que Jesus nos deixou no seu Evangelho o ensinamento de que Ele era o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Analisaremos por que Jesus falou assim, nos dando esse ensinamento precioso. Eu sou o caminho, porque eu já fiz o percurso, que ainda não fizestes. Porquanto posso ser como sou, vosso guia, vosso roteiro. Ninguém pode conduzir e orientar senão eu, porque nenhum outro dos que baixaram à terra jamais fez o trajeto que conduz ao Pai. Eu sou a verdade, porque não falo de mim, não fantasio como os homens terrenos, buscando seus próprios interesses e suas próprias glórias. Só falo o que eu ouvi e aprendi com meu Pai. Eu sou a vida, porque sou ressurgido. Eu dominei a matéria, sou imortal e tenho vida em mim mesmo. Olha a profundidade, a beleza deste ensinamento do Cristo, desse Mestre, que fala com propriedade, porque como Amélia Rodrigues nos disse, foram séculos de ascensão para que Jesus pudesse chegar a essa condição de ser digno mensageiro de Deus. E todos nós estamos aqui para isso, para nos melhorarmos, para seguir esse mestre amigo que está aí nos mostrando o caminho a ser seguido, que possamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, que possamos neste Natal, como em todos os outros, deixar sempre esse Cristo renascer no nosso coração, através da esperança, da alegria, da certeza de que não estamos sozinhos, que somos observados por espíritos amigos enviados desse irmão maior que tanto nos ama, que tanto nos quer bem. E o melhor presente que nós podemos dar para esse mestre é a compreensão, é a observância desta lei divina que ele veio nos exemplificar, que ele veio nos mostrar que é o caminho. Que Deus Pai Todo-Poderoso nos abençoe. Um Feliz Natal a todos, que todos possam estar com seus familiares, na paz dos seus lares, e oramos por esses irmãos que sofrem nesses dias difíceis. E que tenham eles a esperança em dias melhores, em dias venturosos. Fiquem com Deus. Até breve.